Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje já é dia 11 de junho de 2026. Estamos aí na quinta-feira, quase fechando mais uma semana. São aproximadamente 11h50 da noite. Vamos começar pelo calendário econômico. Mais cedo tivemos aí o resultado do PPI, referente ao mês de maio, estado acima da previsão de 0,7. E também tivemos os pedidos iniciais pelo seguro-desemprego, acabou vindo acima aí da previsão, que era de 220 mil novos solicitantes pelo benefício. No entanto, pessoal, ao que parece, temos aí um provável acordo estabelecido entre Estados Unidos e o Irã. Um anúncio foi feito pelo presidente americano Donald Trump no período da tarde, com possibilidade aí de uma assinatura já nos próximos dias. Isso acabou trazendo bastante euforia aqui para os mercados, né? Principalmente a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia. A gente percebeu aí que subiu quase que 1.000 pontos, né, após o anúncio feito em sua rede social. Então, os dados, teoricamente, do calendário econômico acabaram não refletindo tanto, né, o que de fato foi o dia de hoje. Tivemos S&P fechando com uma alta de 1,75, Dow Jones alta aí de 1,86 e Nasdaq uma alta de 2,54. Pessoal, vindo para o Bitcoin, nós tivemos aí uma euforia também seguindo as três principais bolsas, uma forte alta aí de 3,44%. Neste momento, para nós, preço a mercado, 63.569 dólares. Vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço. Agora pela madrugada até a próxima análise, se for necessário amanhã, na sexta-feira ou somente na segunda-feira. Então, pessoal, basicamente nós estávamos aí em um ponto bastante importante, onde havia uma grande necessidade de adotar a paciência, porque precisávamos aguardar a possibilidade de rompimento aqui da M4, pessoal. Nós estávamos próximos aqui a essa região dos 62.200 naquela ocasião, e aí quais seriam os gatilhos para que o preço pudesse buscar níveis superiores, pessoal. Dois candlesticks fechando acima da M4, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força. Então tivemos o primeiro fechando acima da M4, volume comprador, característica de força. Segundo, comprador, evidentemente confirmação de rompimento, né? Mesmo uma tentativa aí, né, dos vendedores não confirmarem, não adianta, pessoal. Aqui a missa ela segue à risca, não adianta, não tem choro, não tem vela. Confirmou o rompimento, o preço vai trabalhar acima, vai buscar níveis superiores, e foi basicamente o que aconteceu. É óbvio que esse acordo acabou favorecendo essa amplitude que a gente teve aí a partir da 1 da tarde, mas evidentemente o cenário não mudaria muita coisa em virtude do que o gráfico, né, pessoal, os princípios e fundamentos básicos nos traz, né, diariamente. Então não tem muito segredo. Confirmação de rompimento, nosso primeiro alvo, pessoal, região lá no 64,150, fazendo alusão à recusa de preço que tivemos aqui ao longo de um passado recente. Chegamos próximos aí dos 63.900 e estamos na caminhada, né, pessoal, rumo de fato a este nível, né? Quem sabe até mais adiante, tá? A gente está no meio do caminho ainda do nosso primeiro objetivo, né? Conseguimos aí grandes níveis de preço e a gente tem aí algumas possibilidades a serem acompanhadas. A primeira, pessoal, seria de fato, né, por parte dos compradores, da gente conseguir buscar já essa região, partindo da reação aqui do 63.250, onde houve, evidentemente, uma pequena retração,
quando chegamos aqui na proximidade dos 63.900. Então, teoricamente, fazendo alusão aqui, onde houve, né, uma primeira recusa de preço pela manhã, posteriormente com rompimento, a gente vê os compradores, né, tentando manter o preço acima, né, justamente. Não faz sentido você conquistar aqui níveis de preço e simplesmente você devolver tudo aquilo, né? Esses caras teoricamente iriam perder dinheiro, estão tentando fazer a manutenção do preço acima dessa região de 63.200, evidentemente para dar continuidade aqui na busca por níveis superiores, tá? Outro ponto a ser considerado, pessoal, caso a reação não parta dessa região dos 63.200 aproximadamente, a gente pode considerar, inclusive sendo bem conservador, um outro ponto onde pode haver uma reação um pouco mais incisiva e alusão à mínima deste candle vendedor aqui do dia de ontem. Então também aqui é a mesma coisa, houve o rompimento, né? Talvez aqui na região dos 62.850, os compradores poderiam atuar novamente na iminência de manter o preço acima, né, e quem sabe dar continuidade à busca por níveis superiores. Então seria aí o segundo ponto a ser observado aqui, sendo mais conservador, porque abaixo disso, pessoal, não faria muito sentido, até pelo que foi apresentado aqui de formação de candlestick no dia de hoje, né, algo próximo aí de um Maruboso. O volume comprador do diário superou o vendedor do dia de ontem, então assim, um ponto positivo. Os compradores teoricamente estão com a faca e o queijo na mão para dar continuidade aí a essa recuperação aqui no mercado, né, em virtude aí de vários dias o mercado caindo de forma quase que verticalizada. Outro ponto que a gente precisa atualizar seria a ascendência desses fundos aqui, né, pessoal? Então, a gente tem aqui mais uma referência para acompanhamento futuro, evidentemente, o mercado retroagindo novamente, tá? Então, basicamente, esses são os dois pontos aí, pessoal. Perdendo essa região dos 62.850, teoricamente, né, fará sentido, né, esses mesmos institucionais que, né, compraram no dia de hoje estariam saindo da operação, saindo a mercado e devolvendo aí, né, os ganhos, evidentemente fazendo com que o preço, né, pudesse novamente buscar a região de 61,5. Então, acho que esse é o cenário pior a ser esperado, não faz muito sentido, a não ser que esses mesmos caras que compraram hoje, né, resolvam sair da operação, saindo a mercado, devolvendo aí, né, toda essa movimentação ascendente que tivemos no dia de hoje. No mais, pessoal, é mais provável que a gente vá buscar níveis superiores, que a gente dê continuidade partindo de um desses dois pontos que foram mencionados. A gente precisa também, pessoal, nessa região aqui do 64.150, confirmação de rompimento. A gente vai precisar novamente dois candlesticks no tempo gráfico aí de 4 horas, fechando acima dessa região, ambos com volume comprador, pelo menos um característica de força. Aí a gente começa a almejar níveis mais adiante, né? Quem sabe já tentando se aproximar ali da região dos 67. Aí teremos aí provavelmente algumas retrações pelo meio do caminho, talvez a mínima desse dia aqui, região aí dos 64.750, pode ser que haja aí no primeiro momento uma retração, posteriormente temos, quem sabe aqui, ó, abertura e fechamento desses dois dias, próximo aí dos 67, mais ou menos a região que seria, né, um objetivo final, partindo do princípio de que teremos a confirmação de rompimento aqui dessa região dos 64.150. Então é fundamental essa confirmação, pessoal. Caso contrário, o mercado tende a ficar dentro desse range de trabalho, aqui com a ascendência desses fundos, que foram identificadas já neste momento, né? Da mesma forma, essa resistência, né, onde houve recusa de preço, né, em um passado bastante recente aqui para nós, como vocês podem observar no próprio gráfico, tá? Vejo potencial para a gente conquistar o rompimento, sua confirmação, quem sabe, né, pessoal, a gente consegue chegar na proximidade dos 67 aí, já para domingo ou segunda-feira. Vamos ver se de fato a gente consegue essa façanha, né? Temos aí
boas evidências aqui, pelo menos até o momento, pelo lado aí dos compradores, tá? Então, muita atenção nesses dois pontos, pessoal. Aqui já foi dado a largada, 63,250, não vindo a reação neste nível, né? Ou podendo chegar à região 64, 150, pessoal, havendo uma primeira recusa de preço, posteriormente pode ser que volte, né, para o segundo ponto, para uma nova tentativa, enfim, são algumas possibilidades, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, mas aí os indicativos serão colocados aqui no gráfico para a gente tentar absorver, né, e compartilhar com vocês aí em tempo real. Beleza? No geral, um dia muito bom, tivemos aí confirmação de rompimento da M4, por isso a importância de se ter paciência aqui no mercado, pessoal, não adianta. Confirmação só veio às 5 da manhã, quando houve fechamento deste candle que abriu a 1. Teoricamente, o mercado fez a sua confirmação e a manutenção do preço acima, né, justamente buscando a proximidade aí do nosso primeiro objetivo. Então, não tem muitas surpresas aqui, pessoal. Acho que basicamente seguiu aí as possibilidades, o cenário que foi trazido para vocês. Vamos acompanhar juntamente os próximos passos e, se houver muita necessidade, a gente retorna amanhã para trazer aí as devidas atualizações. Fechado? Vamos ver o livro aqui rapidamente. Pelo lado dos compradores, livro pulverizado, sem acumulação só lá na região dos 60 mil, pessoal. Aí já está um pouquinho distante do preço a mercado. Talvez mais abaixo, neste momento não faça tanto sentido darmos tanta ênfase. E pelo lado dos vendedores, a gente já vê um pouquinho mais de acumulação na região dos 65 mil dólares. São quase 7 milhões posicionados a serem vendidos. Região dos 65. Estaria aqui mais ou menos em um ponto que podem acontecer retrações, né, pessoal? Principalmente aqui, ó, proximidade dos 65.300, fazendo alusão aqui a essa região, onde houve no primeiro momento a recusa de preço, né? Posteriormente veio o rompimento, né? Então, talvez os vendedores de fato queiram segurar o preço nessa região de alguma forma. E mais acima, 66 ao 69, aliás, ao 70. É bem pulverizado, pessoal. Um pouquinho mais aqui nos 70 mil, mas também estamos bastante distantes deste nível de preço. Região de 66, quase 6 milhões de dólares. 66 já seria próximo aqui, né, da média no diário. Ficaria mais ou menos dentro aí das nossas expectativas, né, pessoal? 66 aos 67, né? Então, conforme vai passando o tempo, essa média vai atualizando também. Bem provável, né, que possa chegar aos 66 e seria aí um alvo bastante plausível, né, para posteriormente a gente observar se o mercado dará continuidade ou será simplesmente um respiro para posteriormente cair mais, tá? Então, isso precisa ficar no radar também. Então, acho que basicamente no livro é isso. Sem muitas delongas, vamos acompanhar juntamente. A gente retorna na próxima análise, trazendo aí as eventuais mudanças e atualizações aqui no Bitcoin. Fechado, pessoal? Então, vou encerrando a análise. Agradeço aí novamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise. Tchau, tchau.